Oi, eu sou o Leandro Luna, eu tô aqui com Opinião de Peso para falar um pouco sobre o meu perfil. Bom, eu queria ser ator desde os 14 anos, só que por uma questão familiar, o meu pai queria muito que eu trabalhasse na empresa dele, junto com meus dois irmãos que estão com ele até hoje. Então eu adiei esse início. Então eu acabei, enfim, indo para fora do país, estudando inglês para negócios, fiz comércio exterior durante 2 anos e meio, e só depois disso que, assim, voltando da Califórnia, eu comecei a fazer cursos livres de interpretação, e aí eu fui mordido mesmo, e acabei mudando completamente a carreira, transferi comércio exterior para rádio e televisão para me formar em alguma coisa que tivesse a ver com a minha área, e foi a escolha certa, porque não abandonei nunca mais. Agora assim, graças a Deus, tenho que agradecer que todos os anos da minha carreira eu estive em cartaz, então assim, isso pra mim já é uma escola, né? Pra mim e pra qualquer um, então eu consegui aprender muita coisa e na prática mesmo. Claro que hoje em dia, ainda mais com os musicais, porque, bom, eu tenho hoje 12 anos de carreira, eu tenho feito musicais de 8 anos pra cá. Então, depois dos musicais, é claro que a gente tem que fazer a reciclagem, e sempre eu faço ou aula de sapateado ou aula de canto, repasse para os testes. Então, queira ou não, a gente tem que estar ali na atividade para se manter quente, para fazer uma boa audição, realizar um bom teste e continuar no mercado, né? Porque hoje em dia tem muita gente que praticamente tem nascido cantando, dançando. Então, a competitividade tem aumentado muito. E eu vejo isso nas audições, cada audição que eu faço eu vejo pessoas que eu nunca vi na vida e me dão medo, porque cantam demais e dançam muito, então assim, a gente não pode ficar parado, quem já fazia musical principalmente. Todos os papéis são importantes na carreira de um ator, sim. Claro que sempre tem aqueles que se destacam mais ou te dão mais prazer, ou te dão mais reconhecimento, enfim, por um motivo ou outro acabam sendo mais importante para você. Na minha carreira eu tive alguns personagens muito legais. Um deles é o Charlie Brown, que é um personagem assim, emblemático, e eu amei fazer o Charlie Brown. E também Priscila, Rainha do Deserto, eu fazia Miss Segura, que foi um personagem muito caricato e fez bastante sucesso, e foi muito legal, me marcou muito. Foi 1 ano em cartaz com esse personagem, então deu pra tirar bastante leite de pedra, sabe? Assim, foi bem legal. Bom, a Miss Segura, eu vou falar pra você que eu tive que fazer um laboratório, mas não foi tão difícil assim. Por quê? Eu explico. Porque no nosso meio tem tantas referências, né? Vamos combinar que o nosso meio é muito rico, né? São vários, a gente vê personagem todos os dias. A Miss Segura eu acabei misturando umas características de alguns amigos meus e aí pra existir a Miss Segura. Não foi numa pessoa específica só, mas eu peguei algumas piadas de um que eu dava muita risada, algumas características da voz de outro amigo meu, então eu usei essa voz. E ensaiar em cima disso, porque no caso da Miss Segura, ela era muito aguda. Eu usei um registro vocal bem agudo, tanto na fala quanto no canto. Então eu tive que fazer uma preparação para isso, mas eu também estava em excelentes mãos, né? Que era o maestro Miguel Briamonte, que fez a direção musical, e também com a Tânia Nardini, que dirigiu incrivelmente bem. Priscila, nossa, foi maravilhoso fazer esse trabalho lá. Então assim, eu estava muito bem com o respaldo ali, né? Mas foi isso, assim, você comentou dos pernões. Não, mas os pernões, assim, eu até falo, ninguém acredita, mas eu não malho perna. Não vai cortar isso. Mas eu não malho perna, é genético. Mas com certeza, Priscila, depois de 2 meses de ensaio em cima de um salto 12 centímetros, com certeza posso deixar que o resultado das minhas pernas é por causa daquilo. O Charlie foi a minha primeira produção da Nectar Cultural.
que na época ainda eu era sozinho na empresa. Hoje eu tenho 2 sócias, que é a Dani Oliveira e a Priscila Skeff, também grandes atrizes. Mas o Charlie foi um grande desafio. Eu estava saindo do Rock Show e eu vinha com essa vontade de produzir alguma coisa para eu fazer, e não depender só de testes. Assim, aliás, é uma dica para os atores, que quem tem essa veia empreendedora, eu acho que tem que investir nisso, porque é um pouco cruel ficar esperando o resultado de teste. Você compete com 300 pessoas para ter um elenco de 19. Então... Mas enfim, então por conta disso eu quis produzir o Charlie Brown. Um amigo meu, o Rico, que foi o diretor de produção do Rock Show, ele tinha o Charlie Brown guardado na gaveta, o CD e o texto. E eu li o texto e me encantei com as músicas, blues e jazz, e imaginando aquelas crianças todas dentro daquele universo de blues e jazz. Eu falei, isso daqui tem que ser mostrado no Brasil. E aí, por conta disso, eu fui atrás e deu tudo certo. Não tanto como eu queria, porque o espetáculo tinha uma previsão de ficar em cartaz durante 1 ano e acabamos ficando 3 meses apenas por conta de falta de patrocínio. Então, novela conhecida, né? Então, mas foi muito compensador, porque depois a gente recebeu 9 indicações ao Prêmio Coca-Cola, a gente ganhou 3. Eu fui indicado ao melhor ator, enfim, a Paula Capovilla ganhou a melhor atriz coadjuvante, a gente ganhou a melhor produção. Então, pela primeira produção, ganhar a melhor produção. Então, eu só tenho a agradecer, e foi também a comprovação de que eu queria continuar produzindo e continuar também nessa área. Tem, claro que tem, né, alguns personagens que a gente gostaria de fazer. Ultimamente eu tinha pensado muito, pensando em musical, né, falando de musical. Eu amo o Sweeney Todd, eu adoraria fazer o personagem do Sweeney Todd, óbvio, e não só por conta do musical, mas também porque eu me baseio muito na carreira do Johnny Depp para os meus trabalhos, na questão da transformação, de desconstrução, enfim, eu leio os livros do Sanford Meisner, que é o mestre do Johnny Depp. Então assim, eu me baseio muito na característica dele para fazer o meu trabalho também. Então, Sweeney Todd é um deles. Eu gosto muito do musical The Boy From Oz. Adoraria fazer o Peter Allen, que é um showman. Adoraria. E esses são 2. Enfim, é isso. Falando de personagens marcantes também para mim, foi muito importante para mim, para minha carreira, enfim, uma honra mesmo fazer Vingança, o musical, porque com certeza Vingança foi um marco, e é um marco na história do musical brasileiro. Comemorou 100 anos de Lupicínio Rodrigues e foi realizado de uma forma assim única, com um texto maravilhoso da Ana Toledo, com a direção do Guilherme Terra, indicado ao Prêmio Shell por conta de Vingança. E eu fazia um personagem muito diferente do que eu já tinha feito, que é um contraventor, uma pessoa muito violenta, um homem que trancava a mulher dentro de um quarto para satisfazer ele sexualmente e era traído ainda assim. Então, foi um musical lindo, e uma honra ter feito esse personagem, que foi o Alves, de Vingança, e quem sabe não volta ainda esse ano aí, em cartaz. Então, bom, o teatro é um grande improviso, o tempo inteiro a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, embora a peça esteja ensaiada, reensaiada, em cartaz, anos em cartaz, todo dia é um novo dia, né? Não é uma gravação, então pode acontecer qualquer coisa, pode cair um holofote, cair qualquer coisa no palco, e a gente precisa improvisar em cima disso. Bom, no Priscila, aconteceram algumas coisas engraçadas, mas uma delas foi porque assim, a passarela da Me Segura, ela era manual. Então, quando eu tirava o turbante para fazer o número da Tina Turner, ela dava os contra-regras empurravam um pouquinho para frente, só que nisso estava um pouco preso. Quando empurraram, foi muito pra frente, e isso eu me descontrolei, então eu tava nessa posição e fui pro chão mesmo, só que sem poder parar de cantar. Então isso já foi uma das coisas. É claro que na hora eu fiquei um pouco nervoso,
Mas ninguém sabe, ninguém conhece, todo mundo que está assistindo acha que é mais um improviso do dia. E também no Priscila, no último número, o salto 12 quebrou. Então, durante o número finale de Priscila, eu tirei o salto cantando e joguei pra lá e peguei o outro. Então, assim, isso passou a fazer, não, né? Fez naquele dia parte da coreografia. Então, eu não podia ficar cantando manco. Então, eu tirei o outro e joguei pra lá. E isso é uma das coisas que aconteceu. No Vingança, aconteceu uma vez a Amanda Costa, amiga linda, maravilhosa, usava os cílios postiço no número final, que é um número triste. Eu abraçava ela, né? Ela morta no meu corpo. E quando ela ia descendo, assim, um dia ficou os 2 cílios dela na minha roupa, pendurado. E a gente, imagina fazer uma cena triste, ainda tinha todo o final com o Joba cantando e tudo, e eu com os cílios pendurados e ela torta, com a cola no olho. E assim, não sei, a plateia eu acho que não consegue nem enxergar, mas a gente ali morrendo de dar risada. Isso foi muito bom. Bom, ser ator pra mim é reconhecer a função que essa carreira tem, que é muito importante, que é comunicar as pessoas, não só, é claro, entreter, mas usar o entretenimento a favor de uma mudança maior na vida das pessoas. Então, e não é utilizando de clichê, não. Eu acho que o ator que consegue realmente se destacar na carreira é aquele que reconhece essa verdadeira função da carreira, da profissão. Então eu acho que todo desafio, todo espetáculo, todo filme, toda novela, enfim, cada personagem que você faça, é importante reconhecer o que ele tem para falar.